Olá, hoje é o dia 4 de maio e nós continuamos nossa meditação durante esse tempo de quarentena. E eu gostaria de ler em Romanos, capítulo 4, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gostaria de falar então de escravidão. Esse texto de Paulo nos fala sobre essa condição do escravo. Nos 3 primeiros capítulos desse livro, ele vai falar dessa condição. A escravidão era algo que era presente, estava bem presente na época do Paulo, na época do Cristo. E eu estava vendo um filme na semana passada sobre a libertação dos escravos americanos, e no final do filme, um filme baseado em fatos verídicos, o filme dizia que hoje em dia há mais escravos do que na época da colonização das Américas. 27 milhões de pessoas ainda vivem como escravos hoje no mundo. Muito mais do que na época de Paulo, inclusive. Como Paulo vai descrever essa escravidão aqui? Uh, a última parte dessa história da escravidão aqui, ele vai citar alguns textos do Velho Testamento para mostrar como éramos escravos, que tipo de ação a gente praticava quando a gente vivia naquela escravidão. Ele fala, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. São os seus caminhos, nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É assim que ele vai descrever essa escravidão. A boca cheia de maldição. Quando a gente fala, quando a gente é escravo, escravo do mal aqui, quando a gente fala, só sai coisa ruim da nossa boca. Não estamos à procura de Deus, estamos à procura da nossa própria glória. Mas o verso 24, essa redenção entra em cena. A redenção é bem explicada nessa história da escravidão. É uma pessoa que passa no mercado onde se vendiam os escravos e paga o preço por alguém. Dá o dinheiro, a quantia de dinheiro pelo preço daquele escravo, mas não para levá-lo para casa para que seja escravo, mas para liberá-lo. Ele compra o escravo para que ele possa ser livre. É isso que é a redenção. Foi exatamente o que Cristo fez. Cristo pagou o preço pelo pecado para que eu fosse livre. Agora que eu sou livre, eu vou me encontrar numa situação onde eu posso fazer como aqueles escravos nos Estados Unidos e em outros países da América, ou então viver como um filho de Deus. O que aconteceu em muitos países é que as pessoas continuaram vivendo como se fossem escravos, o que foi uma coisa muito boa para as plantações, para os mestres escravagistas. Muitos dos escravos nos Estados Unidos, nos diz a história, continuaram vivendo como se fossem escravos. Você vê isso, inclusive, em certos filmes. Ignorando completamente que uma lei havia sido assinada. Ignorando completamente a emancipação. Por que será que a gente precisa pregar o Evangelho? A gente precisa pregar o Evangelho, as pessoas precisam saber, eu preciso saber, que a emancipação já foi feita e eu não preciso voltar a ser escravo. Como acontecia com muitos cristãos na Galácia, que viviam como se fossem ainda escravos. Cristo nos libertou para que fôssemos completamente livres. Está escrito em Gálatas, inclusive. E Jesus disse, se o Filho vos libertar, vos sereis verdadeiramente livres. Essa libertação, essa liberação já nos foi dada, já recebemos isso em Cristo Jesus pela graça, como nos diz o verso 24 do capítulo 3 de Romanos. Pela graça nós fomos libertos da escravidão. Na minha boca, não preciso ter na minha boca mais a mesma situação que eu tinha antes. Aquele mesmo desejo que eu tinha antes de amaldiçoar, de falar mal das pessoas. Eu já fui liberto disso. Agora eu posso viver como filho de Deus. E dos meus lábios eu posso destilar a graça de Deus, como nos diz aquele salmo maravilhoso falando do Messias.